né? Eu fico meio assim, porque eu fico tremendo mais uma vez, tá bom? Tem pouca gente, mas eu entendo uma coisa. Eu nunca me entristeço pela quantidade de pessoas que estão na igreja, porque eu entendo que Deus, Ele é um Deus presente, Ele fala com quem está na igreja, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, essa palavra é para fulano de tal que está em casa. Não, essa palavra é para você que veio. Quem está em casa que não veio, perdeu, né? E não tem um tempo mais propício para Deus falar do que esse. Eu vou falar justamente sobre isso hoje, amém, Léo? Eu coloquei um título na palavra aqui, que eu gosto de colocar para que você possa lembrar, tá bom, gente? E o título é o seguinte: eu tenho 50 anos, e quando eu cheguei em São Paulo em 89, o astro do cinema, que era o cara que eu queria ser, 89, a minha esposa não era nem nascida ainda, olha só, né? Não sei que alguns que estão beirando aí minha idade, ou que são um pouco mais velhos, né, pegaram essa época. O astro do cinema na época era o Jean-Claude Van Damme, o lutador, né? E aí ele fez um filme chamado Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Muito bom esse filme, né? E no filme ele apanhava até quase morrer. E aí no final ele ganhava de todo mundo, não é? E aí saía como herói, que era o propósito do filme, amém? Então o título de hoje é Retroceder Nunca, Render-se de jeito nenhum. E olha só como Deus é, gente. Se a gente prestar atenção nos louvores, a trajetória dos louvores, e quando eu vou ministrar, eu nunca falo para a Nani o que eu vou pregar. Nunca, Wagner, nunca. Ela nunca sabe. E é interessante como Deus, Ele confirma, Sandro, sabe, nos louvores. E o primeiro louvor falava assim, Senhor, eu te dou, né, eu estou parafraseando o louvor, eu te dou toda a minha vida, eu vou gastar a minha vida no teu altar. Entendeu? Então, fala de uma pessoa que está convicta do que ela quer, e independente do preço a ser pago, ela vai gastar a vida dela no altar do Senhor. E aí o último louvor é um louvor de presença de Deus, de júbilo, né? De recompensa, porque é isso que vai ter lá na glória, amém? Então hoje eu quero falar a respeito desse momento que a gente está vivendo, tão difícil, que traz um cansaço. Não sei se todo mundo está percebendo, gente, só acontece comigo. Vocês percebem que está uma atmosfera como se fosse um cansaço no ar, não é? É tanta notícia, é tanta coisa, é tanta pressão, é tanta opressão, que isso vai como se esmagando a gente, não é? E a Bíblia ela já deixava diretrizes específicas para esse momento que a gente está vivendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Isaías capítulo 40, que vai dar base para o primeiro trecho que a gente vai falar hoje aqui. Isaías 40, a gente vai ler desde o 28 até o 31, amém? Isaías 40, verso 28 a 31. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida mesmo, viu, gente? E depois a gente vai ler outro trecho. Tá bom? Que é Mateus capítulo 11, verso 28 até o 30. Isaías capítulo 40, verso 28 em diante diz assim, olha: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Em algumas traduções está juízo. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? E lá em Mateus capítulo 11, verso 12, se cumpre esse trecho que a gente estava lendo. Por quê? Porque o Antigo Testamento, eles são sombra das coisas futuras, né? Então, o Antigo Testamento, ele se cumpre no Novo, ok? E diz lá em Mateus capítulo 11, verso 28 até o 30, assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então olha como Deus é poderoso, né? Deus anuncia através do profeta Isaías que viria o Messias, que viria o Salvador, que ele tinha uma função principal, que é salvar o mundo, as pessoas, mas também de trocar a carga. E o mais interessante desse texto aqui, daqui a pouco a gente vai começar a falar a respeito da mensagem, desse texto de Mateus, é que ele diz assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei, tomai sobre ti o meu jugo. Como é que você vai colocar um jugo sobre alguém que está cansado e sobrecarregado? Não é verdade? Ele poderia simplesmente tirar, mas ele propõe uma troca. Então ele vai explicar lá no último versículo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Amém? E aí se eu falo assim, não está tão leve assim não, né? Que ser cristão não é tão fácil. Mas na verdade, quando a gente começa a caminhar em Cristo, a gente coloca as nossas esperanças nele, aí a gente começa a carregar o jugo dele. Amém? Então o título da mensagem aqui é retroceder nunca, render-se jamais. E como eu falei no início, gente, não sei se vocês percebem que nesse tempo que a gente está vivendo é um tempo de tanta angústia, de tanta aflição. Eu procuro filtrar muito todas as informações que chegam ao meu coração. Por quê? Porque dependendo da informação que chega para você, dependendo do que você escuta, dependendo daquilo que você se alimenta, vai definir a forma como você vai andar. Não é verdade? Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que só escuta aqueles jornais, que você liga a televisão, só falta sair sangue da televisão, que mostra assassinato, homicídio, estupro, tudo quanto é coisa ruim. Você vai conversar com uma pessoa dessa, a narrativa dela sempre vai ser uma narrativa negativa. Ela vai sair na rua com medo, não é verdade? Assustada, querendo sempre estar na companhia de alguém, porque ela sempre vai enxergar que em todo lugar tem uma pessoa armada, que vai assaltar, que vai atirar, que vai matar, que vai roubar, e que vai fazer N coisas. Então aquilo que você escuta, ou seja, aquele a quem você dá ouvido, define a forma como você vai agir, ok? Então, mas é praticamente impossível a gente viver numa sociedade moderna, com tanta informação, sem se envolver com as coisas que estão acontecendo. Então, para a gente ter uma noção mais clara, eu queria fazer alguns comentários aqui, bem rápidos mesmo. Eu gosto de escutar alguns canais assim alternativos, tá? Que não são os canais abertos, para que eu possa ter uma leitura mais clara a respeito do que está acontecendo no mundo. E algumas coisas são conhecidas de todos. Por exemplo, quem nunca ouviu falar no nosso tempo agora a respeito da guerra da Rússia e Ucrânia, não é verdade? Então é uma guerra que ela tem desencadeado muitas coisas na Europa, principalmente na Europa Oriental. Por exemplo, o gás que chega na Alemanha vem da Rússia. E o Vladimir Putin, o presidente, já anunciou que vai dobrar o valor do gás, sendo que ele já reduziu 60%, e teve um período de 10 dias, se eu não me engano, não sei se foi estendido, sem ele enviar gás para a Alemanha. E agora, nesse momento, não tem muito problema, porque na Europa, a gente está vendo aí, por exemplo, um calor demais, de 40 graus, 40, 45, 46, em alguns lugares, 48 em outros lugares, né? Incêndio, até a semana passada, gente, a última vez que eu vi a notícia, 1.700 pessoas morreram de calor, algumas pelo fogo e algumas de mal súbito, simplesmente caíam. Eu mostrei para a Nani, não sei se você chegou a ver, amor, eu te mostrei, não, né? Mas eu assisti um vídeo das pessoas caindo mortas, gente, na rua, andando na Europa. Então, olha como o clima está tudo mudado, como as coisas estão acontecendo. E nesse momento agora, a necessidade do gás não é tão grande, mas a partir de setembro e outubro começa o inverno na Europa. E, gente, as coisas estão feias lá, provavelmente não terá gás, por exemplo, para aquecer as casas das pessoas. Então a gente não está lá, mas a gente vê, e isso acaba afetando a gente, né? Então, só para a gente ter uma noção, o Reino Unido, que é um lugar onde era referência, que as pessoas queriam morar, né? Nível de vida lá em cima. No último mês agora, eles fizeram um estudo que alimento, combustível, conta de energia, água, subiu cerca de 80%. E está anunciado mais um aumento agora para o mês de outubro. A inflação subiu para 13% lá.
Então a gente não está vivendo, a gente está vivendo no Brasil, a realidade deles é uma, a nossa é outra. Mas mesmo assim, essas notícias angustiam o nosso coração. Quantas pessoas estão passando fome na guerra da Rússia, né, contra a Ucrânia? Uma coisa que está acontecendo na Europa que a gente é impensável, gente, supermercados vazios. As pessoas têm dinheiro, têm condições de comprar, só que chegam lá, tudo vazio. Então vocês percebem como a atmosfera do mundo está mudada? Alguma coisa de diferente está acontecendo. E mesmo que a gente não saiba exatamente o que é, e a gente possa discernir, isso nos angustia, não é verdade? Mesmo a gente morando em um país com a realidade como o Brasil. Então, de certa forma, isso gera em nós uma percepção da atmosfera espiritual do que está acontecendo hoje no mundo. Eu falo e continuo falando, eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Eu acredito, meu irmão. Eu não creio, sinceramente, né, que vai demorar para Jesus voltar. Não vou marcar dia nem hora, lógico, não sou louco. Mas os sinais estão muito claros, meu amado. Amém? Então existe uma atmosfera de guerra, uma atmosfera de medo, uma atmosfera de incertezas, de angústia, uma atmosfera de depressão. Nunca teve índice de depressão tão alto, não é? Há uma atmosfera também que acaba corroborando para tudo isso aí, que é uma atmosfera de engano. Muitos falsos mestres e muitos falsos profetas têm surgido. E tudo isso, meu irmão, são características do fim dos tempos. Jesus está voltando. É por isso que está tão difícil viver. É por isso que tanta angústia a gente tem passado, né? E isso tem gerado cansaço espiritual, sim ou não? Sim, não é verdade? Por exemplo, eu tenho 17 anos de cristão. E eu passei por alguns períodos, por exemplo, da igreja, em que o avivamento, ele estava assim tão palpável, tão visível, tão intenso. Sabe, Murilo? Que a gente ia para gravações de DVD, por exemplo, como uma vez que a gente foi para a gravação do DVD do Antônio Cirilo, lá na Igreja da Paz, Bíblica da Paz, lá na Zona Norte de São Paulo. Gente, era uma presença tão intensa, tão profunda, tão violenta de Deus. Você saía dali carregado da glória e tão apaixonado por Jesus que você não queria parar de pregar para Jesus, pregava para todo mundo, até para um cachorro que passava na rua, você queria que o cachorro fosse para o céu, não é verdade? Tão apaixonado. E as coisas têm acontecido, muitos movimentos têm acontecido, mas parece que a gente experimenta da presença de Deus e logo em seguida vem aquele peso, aquela carga, né? Então, visivelmente, a gente percebe uma carga de uma atmosfera que está se formando, e essa atmosfera, ela está agindo no mundo inteiro, amém? Isso também nos traz uma consciência de que estamos em uma guerra. Efésios capítulo 6, verso 10 a 13, fala que a nossa luta e a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Então, se você é cristão, se você está aqui nessa terra, independente da situação que você está vivendo, você está numa guerra. Ah, não, mas eu não quero. A Bíblia está falando que você já está nessa guerra. Ela não é opcional. Não é uma coisa que você fala, não, isso aí é para a Conceição, que é líder de intercessão. Isso aí é para o pastor, isso aí é para os jovens lá que estão buscando. Não, isso é para você que é cristão. Então você tem que entender a natureza dessa guerra para que você não possa sofrer e para que você possa resistir. Lá em Efésios capítulo 6, verso 10 a 13, lá no final, eu queria até ler esse trecho. Efésios 6, 10 a 13, fala assim, olha. Ele fala, olha, você está numa guerra. E aí ele vai dar as instruções aqui, ó. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne nem sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Então ele coloca aqui duas coisas que acontecerão se você vestir a armadura de Deus: permanecer firme
resistir no dia mau e permanecer firme. Quando a gente fala de dia mau, o que a gente entende? Talvez você entenda um período de 24 horas, um ciclo, né? Cronológico, se fechando, mas quando a Bíblia fala de dia mau, ela está falando de um período, de uma estação na sua vida, tá? Por exemplo, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então não é uma quantidade de horas específica, por exemplo, 24 horas que vai determinar um dia mau. Pode ser um período da sua vida, pode ser 1 ano, 2 anos, 3, né? Cada um tem a sua luta, cada um já enfrentou uma luta, e há lutas que acabam rápido, um período curto, mas tem lutas que elas se estendem, na verdade, e quando se estende, ela nos cansa. Então a Bíblia está falando aqui que você precisa se revestir dessa armadura, ter consciência de que está numa guerra, para que você possa resistir no dia mau. E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, não quero que você saia daqui pesado, sabe, espiritualmente, ao contrário. Mas eu quero que você tenha consciência de que o dia mau vai chegar. Talvez, para algumas pessoas aqui, esse dia mau é o hoje, é o agora. Está passando por uma situação difícil, de angústia. Às vezes é uma situação financeira, às vezes é uma situação de família. Nós passamos isso ano passado, né? Com a minha sogra. E é o dia mau, foi um período ali, quantos meses, amor? 1 ano? Chegou a 1 ano, não? 10 meses, meu irmão. 10 meses, uma angústia, né? Eu estava indiretamente conectado a essa situação, e eu ficava angustiado por causa da minha esposa, da Nani, ela chorando, a gente orando, buscando, jejuando, pagando um preço, profetizando, indo nos hospitais, orando, declarando ali, foi uma guerra terrível, né? Os jovens se envolveram, o pessoal da intercessão se envolveu, os pastores se envolveram, a igreja se envolveu, várias igrejas se envolveram, e foi um período muito difícil, meu irmão. Mas são nos períodos de dificuldade que você cresce. Você sabia disso? A nossa vontade é que a nossa vida seja sempre plena, não é verdade? Sempre boa, que nunca aconteça nada, que tudo seja confortável. Mas nós crescemos muito mais num período de dificuldade que no período de bonança. Você sabia disso, meu irmão? Então Deus, ele fala, olha, o dia mau vai chegar. Mas para que ele não pegue você de surpresa, é necessário você entender que, primeiro, você está numa guerra. Segundo, Deus não vai deixar você só. É necessário você revestir-se da armadura de Deus. Amém? E o segundo propósito é permanecer firmes. Ok? Então a gente está numa guerra. E a pressão dessa guerra nós estamos sentindo. Nós estamos no ano de decisão histórica no Brasil. As eleições, eu não sou partidarista político, nem vou falar de política. Mas nós estamos em uma batalha espiritual terrível, meu irmão. E você acha que isso não afeta a tua vida? Ah, não quero saber de política. Mesmo assim afeta. Porque você é brasileiro, você mora aqui. Ok? Um dos fatores fundamentais para se vencer uma guerra é você saber quem você vai ouvir. Ok? Existem vozes na nossa vida que são vozes de comando. Ok? Vou dar um exemplo, já que a gente está falando de guerra, Léo, eu vou dar como exemplo o exército, tá? Eu não servi o exército, tá bom? Mas uma vez eu falei sobre batalha espiritual e eu tive que estudar. E existe uma hierarquia, né? Pessoas que têm patentes, que têm autoridades estabelecidas ali. Então a gente vê ali, por exemplo, uma pessoa que tem a patente de general, ele manda ali, né? Ele é o cabeça mesmo. Depois tem o comandante, depois o coronel, depois o tenente, depois o sargento. Mas são vozes, pessoas que têm autoridade para dar vozes de comando. Ok? Então, existem vozes que comandam a nossa vida. Tem pessoas que têm consciência de que essas vozes comandam a vida. E tem pessoas que não têm. São levadas, ok? Então, você tem equipes, por exemplo, também, para a gente fazer um paralelo com a igreja no exército. A infantaria, né? A infantaria no exército são aqueles que vão na frente, é os caras que vai abrindo... Serviu, Denis? O exército não? Não? São aqueles que vai abrindo caminho, que vão dando peito mesmo para arrebentar tudo, né? Na igreja a gente chama aqueles que vão tacar cavatoco, né? Evangelista, missionário, tá entendendo? São aquelas pessoas que vão para campo primeiro. E quando a infantaria vai para o campo, a artilharia, ela tem que cobrir aqueles soldados. Então quem é que cobre? Por exemplo, é o pastor, é a intercessão que cobre em oração, artilharia pesada, tá entendendo? Então, fazendo um paralelo da igreja com o exército, nós estamos em uma guerra,
Existem vozes de comando, você está debaixo de um comando. Agora a questão aqui é você entender, discernir, saber qual é a voz que está influenciando e comandando a sua vida. Porque aqui a gente vai discorrer em vários tipos de vozes que podem influenciar a sua vida, amém? E aí, para isso, eu quero fazer uma frase que Deus colocou no meu coração há mais ou menos 3 a 4 semanas atrás. E essa frase é o seguinte: um ouvido para cada voz. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é o seguinte: você escuta aquilo que está sendo falado, mas não desce ao seu coração. É aquele famoso entra por um ouvido e sai por outro, né? Então escutar, você está escutando, você está até entendendo, você está até arrazoando aquilo que está sendo falado, mas aquilo não está descendo ao coração. E ouvir ou dar ouvidos é quando aquilo que está sendo falado desce ao seu coração. E se você pegar, por exemplo, como a parábola do semeador, você vai ver que a palavra de Deus, que é semeada, ela só dá frutos quando ela encontra uma boa terra. Aí ela dá 30, 60 e 100 vezes mais. E a palavra de Deus é uma voz. E a voz do Espírito Santo, que usa uma ferramenta, por exemplo, que nem uma jumentinha, que nem eu, para falar a você. Não é verdade? Então essa voz, ela pode entrar no seu coração e produzir frutos, ou pode ser que ela não desça ao seu coração, ok? Então a questão aqui é o seguinte: sempre haverá uma voz que vai ministrar em seu coração, e por trás dessa voz, sempre haverá um espírito que conduz essa voz, ok? E o que essa voz ministrar ao seu coração vai dirigir a sua vida. Então eu separei aqui, por exemplo, 4 tipos de vozes, tá bom? Então a primeira voz é a voz do homem, do ser humano. Nós somos seres sociáveis, sim ou não? Todo mundo aqui dentro dessa casa tem algum amigo mais próximo, mais chegado, né? Alguém que consegue ministrar o seu coração. Pessoas que quando você vai tomar uma decisão, você procura elas para ouvir essa pessoa, sim ou não? Eu e a Nani, a gente procura ser o melhor amigo um do outro, né? Ela tem a mãe dela como a melhor amiga, mas como amigo é eu e minha esposa. Então eu vou fazer alguma coisa, eu procuro ela, ela vai fazer alguma coisa, ela me procura, a gente conversa, e aí eu dou ouvidos à voz da minha esposa. Tem até uma frase famosa que diz assim, né? Se você não ouve o Espírito Santo, ouça a sua esposa, né? E geralmente os conselhos que a minha esposa dá são muito sábios, ok? Então a primeira voz é a voz do homem, né? Do ser humano, alguém que é próximo de você, alguém que aconselha você, alguém que sempre está ministrando ao seu coração, ok? A segunda voz é a voz do povo. Já ouviram falar na voz do povo? É a voz do consenso comum, não é isso? Do que as pessoas estão falando, e a gente se preocupa muito, se preocupa sim ou não com o que as pessoas estão falando? Existe até um ditado popular falando assim: a voz do povo é a voz de... Será? Exatamente, Jesus está sendo julgado, né, por Pilatos, e aí Pilatos faz uma pergunta, né, ao povo. Olha só, a voz do povo: o que eu faço? Crucifico Jesus, solto Pilatos, solto Jesus, né? Pilatos, Barrabás, perdão, né? Não, solta Barrabás, era o povo falando. E Jesus, crucificam. Então nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Na verdade, na maioria das vezes, quando você dá ouvidos à maioria das pessoas, a multidão que não tem discernimento, entendimento e revelação da vontade de Deus, você quebra a cara, você se arrebenta. Eu atendo muita gente, sabe, quando vem me se aconselhar, e as pessoas chegam para mim arrebentadas, crentes, pessoas crentes, que vêm falar para mim assim: nossa, mas me falaram para eu fazer isso, coisas completamente contrárias aos princípios bíblicos, e a pessoa ela começou a caminhar daquele jeito, e ela começa a se arrebentar. Então eu fico pensando: meu Deus, a pessoa é cristã, ela tem a palavra de Deus, ela tem o Espírito Santo, ela tem os pastores, ela tem os líderes, ela tem pessoas que ministram ao coração dela, e ela vai dar ouvidos a quem? A multidão, ao povo, que não conhece Deus, que não teme a Deus.
Então entenda, existe uma voz, que é a voz do povo, que é a voz do consenso comum, que não é a voz de Deus, ok? Mesmo que o ditado popular diga que a voz do povo é a voz de Deus. Aí a gente vai caminhar aqui para um terceiro tipo de voz, que é a voz do anticristo. A Bíblia fala que o espírito do anticristo, ele está no mundo desde a época em que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E o que é o espírito do anticristo? O espírito do anticristo é o espírito que move o povo, move as pessoas, que fala ao coração das pessoas, para que faça tudo aquilo que é contrário à vontade de Jesus. Então tudo aquilo que quebra os princípios da palavra de Deus, que vai contra os princípios da Bíblia, é movido pelo espírito do anticristo. E você sabia que tem muita gente dando ouvidos ao espírito do anticristo? Então a gente precisa discernir e entender qual é o tipo de espírito que está ministrando ao nosso coração, qual é a voz que está ministrando ao nosso coração. Quarto tipo de voz é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. Em Apocalipse 2:11 a Bíblia diz assim, que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo sempre está ministrando ao nosso coração, sempre está querendo falar alguma coisa. A questão aqui é, a quem a gente tem dado ouvidos, não é? Então hoje é uma palavra para a gente fazer uma autoanálise, amém? No final dos tempos, haverá dois grupos distintos de pessoas. E na verdade hoje, claramente, eles já estão se definindo. O primeiro grupo é o grupo das pessoas que ouvem a voz de Deus, que são os cristãos, né? Ou pelo menos deveria-se ouvir a voz de Deus. São pessoas que tomaram uma decisão, entregaram a vida a Jesus, que têm a Bíblia como livro de regra e fé, como padrão para a sua vida, e procuram dirigir a sua vida através do que escutam de Deus. Então esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são as pessoas que não conhecem Deus. E a Bíblia fala, por exemplo, que o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse que a Bíblia fala? Ela fala das pessoas que não têm Deus, estão mortas em seus pecados, não têm conexão com Deus, não conseguem ouvir Deus. Então esses dois grupos, eles estão claramente bem definidos. Cada uma dessas massas, né, ou desses grupos, tem um espírito predominante sobre eles. As pessoas se dividindo e defendendo até com a própria vida a sua cosmovisão por causa daquilo que escutam. O que é cosmovisão? É a forma como você enxerga o mundo, não é verdade? Por exemplo, tem pessoas que enxergam o mundo da seguinte maneira, tá? Olha, eu sou dono da minha vida, portanto faço o que eu quiser e não preciso dar satisfação a ninguém. Já escutaram pessoas falando disso? Né? Um exemplo disso é: meu corpo, minhas regras. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, diz assim, olha, jovem, tá? Só que está falando para todo mundo. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas, ou seja, as coisas que você vai fazer na sua vida, Deus te trará a julgamento. Então haverá um julgamento, gente. Então não são meu corpo minhas regras, minha vida minhas regras. Temos que viver com base nesse livro de regra e fé para mim. Então eu tenho que dar ouvidos ao Espírito Santo que está conduzindo a massa da igreja para um caminho que ela diz que é um caminho estreito. Uma vez eu estava com um pastor amigo meu, muito amigo meu mesmo, amo demais ele, o Carlson, né? E a gente estava conversando ali, a gente estava saindo da teologia, e na teologia ele falou o seguinte, Val, eu não acho que Deus seja tão fraco a ponto de que no último dia, sabe, no dia do juízo, tiver mais pessoas que vão para o inferno do que vão para o céu.
Porque Deus é poderoso para salvar. Aí eu falei também, eu concordo que Deus é poderoso para salvar, porém, tem um detalhe. A Bíblia diz assim, que estreita é a porta, e estreito é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ela. Meu irmão, eu estava assistindo um vídeo hoje com a Nani, antes de vir para cá. Era um vídeo de 2014, de um evento cristão, e tinha milhares e milhares de pessoas ali naquele lugar, e eu comecei a ver eu comecei a pensar, olha, foi 2014, 8 anos se passaram, e eu fico imaginando daquelas pessoas que estão ali, quantos ainda estão no caminho, quantos estão firmes, quantos adoeceram, quantos morreram, quantos estão na eternidade sem Deus, quantos não estão na eternidade com Cristo já. Então a nossa vida é muito dinâmica, e ela é direcionada por aquele que você dá ouvidos. Então entenda, cada ouvido ele é ajustado em uma frequência para escutar uma determinada voz. Nós precisamos ajustar a frequência do nosso ouvido espiritual à vontade de Deus. Amém? Geralmente a gente toma as nossas decisões com base naquilo que a gente entende como sendo justiça, né? E a gente já falou aqui que o livro de Regra e Fé, que mostra a justiça de Deus, é a Bíblia. Mas também a gente toma as nossas decisões com base naquilo que a gente escuta. Quantas pessoas aqui já tomaram decisões na vida, por exemplo, que você se arrebentou porque você deu ouvidos a uma pessoa? Eu já, né? Um negócio, né? Um relacionamento, sim, uma viagem. Gente, uma vez eu quase morri porque Deus foi bem claro comigo. Deus falou assim, não vá para esse lugar, e eu fui, porque a multidão, lembra da Voz do Povo? Eu trabalhava numa gráfica lá na Lapa, e aí o pessoal alugou uma chácara final de ano, uma chácara linda, de cinema, e aí eu fiquei naquela dúvida, né, eu vou, não vou? Eu falei, é só um evento social, não tem problema, né, da firma, e realmente não tem problema. Mas Deus, Ele queria que eu me separasse para Ele. E aí Deus falou assim, não vá. Aí eu cheguei e falei assim, não, é só um final de semana, né? É só um... E aí todo mundo, vamos rapaz, vamos. E aí eu falei, eu vou com o pessoal. E aí, não sei se vocês já viram aquelas brincadeiras que o pessoal coloca uma lona no pé de uma montanha assim, até embaixo. E joga água com sabão em pó, para deslizar, né, Evandro? E aí a gente começou, a galera ali da empresa, todo mundo correndo e pulando para ver quem ia mais longe, né, na descida. Rapaz, eu fui me empolgando, aí entrou uma disputa entre eu e um amigo meu, né, e cada um ia mais longe, 1 metro, meio metro, 40 centímetros, e eu lembro que em uma dessas situações eu corri para pular, e quando eu pisei na beirada assim da montanha, e aqui assim a descidona, com a lona, na hora que eu pisei, eu lembro que eu escorreguei. Quando eu escorreguei, meu corpo virou, as pernas foram para frente assim, e eu desci com meu corpo reto assim, a barriga para cima. E aí eu dei com a cabeça, bem aqui assim, gente, tinha lona, e tinha embaixo da lona, tinha aquelas terras duras, como se fosse uma pedra, não chegava a ser uma pedra, mas sabe aqueles mondrongos, né? E eu bati ali, a pancada foi tão violenta que eu apaguei, desci até embaixo você caía numa lagoa, era cheio de pato lá, e quando os meninos viram que eu desci assim desmaiado, já correu todo mundo, me agarrou, né, me pegaram, eu caí lá, eles me resgataram. Gente, eu perdi a consciência pelo dia inteiro, eu não sabia quem eu era, quando eu voltei eu não sabia quem eu era, aonde eu estava, como era meu nome, como era que eu tinha chegado ali, quem eram aquelas pessoas, eu entrei em pânico, e eu comecei a chorar, e é interessante que naquela hora, a única pessoa que eu sabia que eu conhecia era Jesus, a única, ninguém mais. E aí eu comecei a pedir para Deus, Senhor, quem eu sou eu, o que sou eu, o que eu estou fazendo aqui, eu não sabia como era meu nome. Aí eu comecei a lembrar gradativamente de que eu tinha ido ali em desobediência. Aí eu comecei a pedir perdão para Deus, Senhor, me perdoe, não permita que eu fique com nenhuma sequela. Eu fiquei por mais ou menos uns 4 ou 5 anos com uma dor muito forte na minha cabeça, nunca fui no médico, acho que é por isso que eu sou meio desmantelado, viu gente? A galega sabe, né? Mas foi uma desobediência, eu dei ouvidos à voz do povo. Então eu fico imaginando quantas pessoas
que estavam no nosso meio, que hoje não estão mais, ou quantas pessoas que eram tão produtivas, que hoje não estão mais produzindo, porque têm dado ouvidos à voz de espíritos enganadores. Então, a voz de um espírito enganador, ela cauteriza a consciência do homem. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, eu vou ler na NVI aqui, diz assim, ó: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a sua consciência cauterizada. Então olha só, a Bíblia está falando que nos últimos dias, o Espírito Santo diz claramente que alguns abandonarão a fé, porque vai dar ouvidos a doutrinas de demônios. Então olha como é perigoso, olha como nós precisamos escutar claramente aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, tá? A consciência é o lugar da mente humana em que tem poder de conselho e decisão. Então a gente tem que ter cuidado para ouvir a voz de Deus. Veja bem, você tem um corpo físico, não tem? Com o corpo físico você percebe o quê? Você percebe a realidade, não é isso? O mundo tangível, o mundo que se pode tocar, o mundo que você interage. E quais são os 5 sentidos que você usa para interagir, perceber e sentir esse mundo? São tato, não é isso? Olfato, não é isso? Paladar, visão e audição. Concorda comigo? Sim. Você sabia que espiritualmente falando também você tem olhos espirituais? Você sabia que você tem olhos espirituais? Você sabia que você tem ouvidos espirituais? A Bíblia fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, uma vez que nós temos ouvidos espirituais, é necessário a gente entender que precisamos ajustar a frequência do nosso ouvido espiritual à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, ok? Então, você comumente se torna aquilo que você contempla, aquilo que você ouve. Uma das formas de contemplar a Deus é ouvi-lo. Um dos trechos da Bíblia que eu mais amo é aquele que diz assim, olha: ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Aí ele começa a falar sobre o primeiro e grande mandamento, que ele fala assim: adorarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E aí, lá no Evangelho, Jesus vai falar assim, o segundo semelhante a esse: amarás o próximo como a ti mesmo. Só que ele começa a falar assim, ó: ouve, ó Israel. Ele está falando para o povo dele, mas você vai ver que tem pessoas que vão dar ouvidos a essa profecia, a essa palavra, na verdade a esse mandamento, e pessoas que não darão. E tem pessoas que elas contemplam aquilo que é mal. Se você contemplar aquilo que o mundo fala, se tornará igual ao mundo. Não é à toa que o Salmo 1, ele tem um conselho para a sua vida que diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está falando de quê? De convívio. Você vive em um mundo ímpio, você vive no meio de pessoas ímpias, porém, o seu convívio com o ímpio é diferente. Você tem que conviver para demonstrar que você é uma pessoa que teme a Deus, entende? Que tem princípios diferenciados. Você é luz em meio às trevas, você é sal. Embora você não vai conviver com essas pessoas, no sentido de dar ouvidos a ela, você precisa pregar o Evangelho. Então, quando você vive em um lugar onde as pessoas são ímpias, você tem que ter cuidado para filtrar aquilo que você escuta. Porque qual é o conselho que a pessoa vai te dar? Vou dar um exemplo. Está passando por uma crise no casamento. Ah, sai fora. Separa, larga a mão. Chuta. Chuta, como é que é? É que nem bolacha, né? Como é? Em todo canto se acha. Tem um dizer, não tem? Gente, e a Bíblia fala para você lutar, para você manter a aliança, leito conjugal imaculado. É uma guerra, é uma luta. Quem é casado, né? Os jovens se preparem. Para mim é uma bênção.
gostoso mesmo, gente. É gostoso, né? Mas tem as diferenças, tem ou não tem? Casamento não é fácil de se manter, não é verdade? Porque são duas pessoas que geralmente têm opiniões diferentes, que dividem o mesmo lugar, que insistem em ficar juntas, não é verdade? Por quê? Porque fizeram uma aliança. Mas o mundo e as pessoas que não têm Cristo falam o quê? Começou a enfrentar problema, sai fora. Né? Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então você tem que viver no meio das pessoas, mas você não pode se deixar influenciar por elas. Você que tem que influenciar, porque você é a luz do mundo, ok? Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque tem pessoas que vivem no meio dos cristãos, ou no meio do povo ímpio, e acaba se contaminando? Porque não cumpre o segundo princípio aqui. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ontem, posso falar, amor, do acordo que a gente fez da aliança? De ontem? Posso falar sim ou não? Porque você que manda. Palmas para a galega. A mulher sabe edificar a sua casa, né? Ontem à noite, não, o acordo que a gente fez ontem à noite, eu falei para minha esposa amada, linda, maravilhosa, aquela loira ali, eu falei, amor, você me conhece, sabe que eu não sou um homem legalista, não sou um crente legalista, eu procuro ser uma pessoa que entende o contexto que a gente está vivendo, né? Uma pessoa que consegue viver um evangelho contemporâneo, porém, com todos os seus valores, seus princípios fundamentados na palavra. Então você sabe que para mim nunca foi problema esse negócio de assistir televisão, só que eu tenho algumas ressalvas, sabe, meu irmão? E eu falei para ela, amor, é uma maravilha, eu amo ficar com você, e ontem a gente tirou o dia para ficar junto, né, amor? Debaixo do cobertor, tá? Na sala, no sofá e assistindo televisão. E eu falei assim, amor, eu não tenho nada contra isso, porém, qual é a coisa mais preciosa que Deus te deu, irmão? Vou perguntar para você, qual é a coisa mais preciosa que Deus te deu? Pensa aí. Pensa. Você pode pensar que é saúde, e eu vou falar para você que não. Porque tem pessoas que, mesmo sem ter saúde, elas são felizes, embora sofra muito. Tem pessoas que são perfeitas e não é feliz. Você pode pensar, é dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu vou fazer uma viagem, eu vou conhecer tal lugar, eu vou comprar tal carro, tal casa, tal apartamento, eu vou ser realizado. Não é. A coisa mais preciosa que Deus te deu é tempo. A Bíblia fala assim, que você não pode acrescentar nem um dia sequer à sua vida. Você não sabe quando é que vai chegar a sua hora. Concorda comigo? Eu também não sei. Então, se Deus entende que o seu tempo é a coisa mais preciosa, veja, não é pecado assistir televisão. A gente estava assistindo uma série, e ela gosta de uma série coreana, né? Bem bobinha assim, sabe? Não tem pornografia, não tem nada, não tem nem palavrão, né? Só que eu falei para ela, amor, eu estou me sentindo incomodado, não pela série, mas pelo tempo que a gente passa assistindo isso. Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança, um acordo, um pacto. Quanto dura cada episódio de uma série, aproximadamente? 50 minutos? 40, 50 minutos? Vamos colocar 50 minutos, tá bom? Se você assistir, vamos colocar 40, que era a série que ela assistia, era 40, 42. Se você assistir 3 episódios, dá 2 horas, concorda comigo? 3, 4, 12, não é isso? Dá 2 horas. Quanto é o dízimo de 2 horas? 12 minutos, que 1 hora é 60 segundos, não é isso? É isso mesmo ou não? Vai dar 6 minutos por cada hora, né? Então eu falei para ela, amor, vamos fazer um acordo, uma aliança. Cada hora que a gente passar assistindo televisão, que é gostoso, como família, como casal, como marido e mulher, a gente vai devolver o dízimo para Deus. Então a gente vai passar, cada hora, a cada 2 horas, a gente vai passar 12 minutos orando, meditando na palavra, adorando a Deus. Porque se a gente tem que ser justo, a gente tem que devolver o dízimo daquilo que é mais importante para Deus, sim ou não? E gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Porque você sabe qual é o padrão que Deus quer para que você seja discípulo dele, por exemplo, de oração? Sabe qual é o mínimo? Quem sabe aí? O pessoal que é da escola de profeta sabe. O mínimo é 1 hora.
Jesus está orando ali, né, com os discípulos estão dormindo, aí acorda eles, vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora. Aí depois de novo e de novo. Então ele mostra que o padrão para você ser discípulo de Jesus é no mínimo 1 hora. Gente, você não tem noção dos benefícios de você orar. E por que eu estou falando isso? Porque não é pecado assistir Netflix, não é pecado assistir televisão, não é pecado fazer essas coisas. Porém, quando você começa a investir mais tempo nessas coisas do que em ter comunhão com Deus, automaticamente o seu ouvido vai se ajustando numa frequência que não é a frequência da vontade de Deus. E aí você vai se cansando, você vai se esfriando, você vai perdendo aquela paixão, aquele fogo, aquele desejo. Sábado foi tão gostoso aqui, né, gente? Na adoração, aqui na noite de adoração. Meu pai, eu cheguei do trabalho, em casa fui tomar banho, a presença de Deus já estava lá, gente, no banheiro. Entrei no chuveiro, quase não saio. Pensei que era o chuveiro dando choque, não, era o Espírito Santo ali me enchendo, né? Coisa gostosa. Uma presença de Deus, uma intensidade tão maravilhosa, sabe? Então eu fico pensando, o que atrai isso? Por que a gente é tão oscilante? Uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal. São por causa das nossas decisões. Então, eu decido, a partir de hoje, dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque ele diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça. E ele está falando para a igreja. Eu fico pensando em como a gente está distante de Deus. E por que às vezes a gente está distante, Murilo? Você quer ver uma coisa? Lá em Apocalipse ainda, quando fala assim, aquele trecho que a gente gosta muito de usar, para quando vai fazer o apelo, né, para um não cristão aceitar Jesus, a gente sempre usa esse texto, que é Apocalipse 3:20, que diz assim, olha, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É Jesus que está falando. Mas sabe o que me dá medo, meu irmão? Jesus está falando para a igreja. Ou seja, tem pessoas, tem igreja, que Jesus não está dentro, está do lado de fora. Ele está batendo na porta, de que lado? Do lado de fora. E a minha pergunta é, por que essa pessoa, essa igreja, essa comunidade chegou a esse ponto? Porque muitas vezes a gente deixa de dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Meu irmão, Jesus está voltando. Está tão evidente, sabe? A volta de Jesus. Então a gente precisa estar com os nossos ouvidos aguçados. 2 Timóteo, aí vizinho do 1 Timóteo que a gente leu, fala de pessoas que não suportam a voz de Deus. Você sabia disso? Não existe voz mais poderosa, não é verdade? Seja sincero. Quando você escuta, deixa eu fazer uma pergunta que eu faço na escola de profetas aqui, gente. Eu já tive essa oportunidade na minha vida por 2 vezes. Por 2 vezes na minha vida eu tive uma experiência pessoal em que eu escutei audivelmente Deus falando comigo. E foi tão profundo, foi tão arrebatador que aquilo me marcou definitivamente. 2 ocasiões. E foram 2 palavras que Deus falou comigo só. Uma na primeira ocasião, outra na segunda. Eu ia perguntar, mas nem vou perguntar. Meu irmão, se você nunca teve essa experiência, peça para Deus. Mateus 7, 7 e 8. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. É oração, peça para Deus. E quando você ouve essa voz, meu irmão, ela mexe com toda a sua estrutura. Ela te vira ao avesso. Ela mexe, muda os seus padrões de valores. Aquilo que antes era importante para você, passa a não ser mais importante. Você só quer Jesus, só quer Ele, só quer a presença dEle. Sabe? Então, olha como nós estamos carentes de ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. E a Bíblia fala que expressamente nos últimos dias, há pessoas que não suportarão ouvir a voz de Deus. Olha só. Meu irmão, você está preparado para o tempo que está para vir, por aí? Eu tenho orado porque o Brasil é um país, Aguinaldo, que é uma promessa. O pastor que veio do lado da Colômbia aqui semana passada, ele falou isso, que é uma verdade, gente. No meio, você sai do Brasil, é o que o povo fala, o Brasil há 50 anos
Deus tem trazido profetas do mundo inteiro para falar que o Brasil é o celeiro de avivamento para o mundo. É o último avivamento antes da volta do Messias, Jesus. Os sinais estão às portas aí. Então Deus está mexendo na igreja dele, porque Ele precisa derramar esse avivamento. Então eu tenho orado para que Deus levante a igreja de Cristo nesses últimos dias, com pessoas preparadas, odres novos. A Bíblia fala que não se deita vinho novo em odre velho. Por quê? Porque não suporta, arrebenta, perde o odre, perde o vinho. Então o odre novo ele suporta, porque o vinho novo ele vem, ele pressiona, ele fermenta, ele pressiona. E quando Deus começar a derramar, eu acredito que Ele já começou a derramar essa unção, vai vir uma pressão, meu irmão. Eu tenho orado para a gente suportar isso, para que a gente seja funcional. Deus tem levantado profetas como Bob Jones, que já faleceu, e ele profetizou que antes da volta de Jesus viria um avivamento tão violento, tão poderoso, tão profundo, tão arrebatador, Wagner, que 1 bilhão de pessoas se renderiam a Jesus. E quando eu escutei essa profecia, um americano, eu falei para Deus: Senhor, me coloca nesse negócio. Eu não quero que a onda de Deus, de avivamento, passe de mim, sabe? Gente, quando eu conheci Jesus, não é que eu sou bom não, muito pelo contrário, mas Deus me tocou de um jeito que Ele me estragou para o mundo. Eu nem para pecar presto. Não é que eu não peco não, eu peco sim, não queria pecar, mas eu peco. Mas eu não tenho prazer em viver as coisas do mundo, meu irmão. Eu usufruo tudo aquilo que Deus me dá. A gente passeia, eu e minha esposa, a gente tem uma vida simples, mas a gente procura usufruir daquilo que Deus nos dá. Então a gente passeia, semana que vem a gente vai passear, né? Ela quer ver neve lá no Chile, viu, gente? A gente vai para o Chile. Vai se perder lá, né? Branca desse jeito no meio da neve. Então eu usufruo, sabe? Agradeço a Deus, eu não quero ser um mal agradecido, ao contrário. Mas a minha esperança não está nisso, gente. Sinceramente, minha esperança está em um avivamento, sabe? Então Deus está para soprar. Então tem pessoas que não suportam ouvir a voz de Deus. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo capítulo 4, verso 3 a 5, fala sobre essas pessoas, e gente, a gente já está vivendo nesse tempo, não é uma coisa que vai vir, já está presente. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 5, diz assim a palavra de Deus: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, é a palavra de Deus, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, algumas traduções está comichões em seus ouvidos, ajuntarão, comichões é coceira, viu gente? Ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os seus ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Aí o apóstolo Paulo aqui falando a Timóteo, ele dá um conselho, né? Tu, porém, ser sóbrio, ou seja, fica alerta, rapaz, porque isso pode enganar até as pessoas que têm um bom coração, que são cristãs, que estão dentro da igreja. Se você começa a dar ouvidos a uma pessoa que não tem os princípios da palavra de Deus, você começa a se comportar igual ela. Nós somos formadores de opinião. Você quer ver uma coisa? A sua fé é a média das 5 pessoas mais influentes na sua vida. Aí a minha pergunta para você é: com quem você tem se envolvido? Com quem você tem andado? Olha, às vezes a gente quer ser politicamente correto, não é? E às vezes a gente tem uma pessoa que é próxima nossa, que a pessoa é tão negativista, gente. Ela é tão negativa que ela derruba a sua fé. Você fala um plano para ela, ela não vai dar certo. Ela, conheço fulano de tal que fez isso, que se arrebentou. Meu irmão, na hora, lógico, a gente tem que ter sabedoria emocional. Na hora, eu educadamente me retiro, mas eu quebro, eu amarro em nome de Jesus todas as palavras que aquela pessoa falou. E automaticamente eu já me afasto gradativamente daquela pessoa, porque eu sou seletivo sim. Eu preciso ser seletivo. Para pregar o evangelho eu prego para todo mundo. Agora para andar comigo tem que ser seletivo, meu irmão.
minha sogra estava doente. Para quem que você acha que eu fui pedir oração? Olha o cabelo do cabo que eu fui pedir oração lá, ó. Os dois ali, ó. Mateus e o Murilo, né? O cabo olhar assim e falou, isso é homem de oração, rapaz? Aí, ó. Mas 2 meninos que eu sei que ora muito, os jovens, né? Então, eu sou seletivo. É tudo meio doido, tudo cheio de fé. Ó, vocês creem que Deus pode fazer? Creio, vamos lá, vamos. Gente, eu vou compartilhar uma coisa que eu estou sentindo liberdade no espírito de compartilhar. Já compartilhei com o pessoal da Escola de Profetas. Eu estava lá no Ceará, lá em Fortaleza, eu estava em missões, numa cidade chamada Maracanaú, faziam 6 meses. E as coisas não andavam lá, não destravava, sabe? A igreja não crescia, muita perseguição, muita dificuldade mesmo. Aí veio no meu coração para fazer um jejum de 21 dias. Fiz um jejum de 21 dias, meu irmão. E aí, quando eu estava terminando o jejum, eu fui convidado para ministrar em um acampamento de jovens. E eu conheci, sou muito amigo do pastor Marcondes, né, dessa igreja. E nós subimos ali para aquele sítio, um sítio também muito luxuoso, para fazer aquele acampamento. E eu falei para ele assim, pastor, eu vou. Só que eu vou com uma condição, que eu faça 3 ministrações. São 3 dias que a gente vai ficar lá, eu quero fazer uma ministração por noite. Porque se não for, eu prefiro ficar com a minha igreja, que a minha igreja era pequena, pobre, mas eu preferia ficar com o meu povo. Aí ele falou, não, Val, 3 é muita, porque o pessoal não gosta muito. Aí a gente foi negociando até que eu fechei 2 ministrações. E aí, gente, eu fiz a primeira ministração, falando a respeito de adoração. A gente tinha lá por volta de uns 40, 50 jovens mais ou menos, fora os adultos. E aí, eu gosto de jovem, né? Eu gosto de todo mundo, mas jovem é meio doido. Jovem não tem muito freio, né? Você vai falando das experiências, eles vão crendo. Você vai falando da Bíblia, eles vão crendo, vão se movendo. E aí, quando terminou aquela ministração, estava todo mundo assim impactado pela glória de Deus. Não por mim, porque eu não passo de pó e cinzas, mas porque Deus quis fazer aquilo lá. E aí eu falei para eles assim, ó, vocês querem jantar ou querem adorar a Deus? A chácara era muito grande, eles falaram assim, então vamos chapar, vamos adorar a Deus. Aí pegaram um violão, a gente subiu, foi para o canto da chácara, o Murilo. Lá no canto da chácara, eles estavam construindo os quiosques, só que nos quiosques não tinha cobertura, gente. Não tinha cobertura ainda. E aí a gente pegou ali, ficou mais ou menos uns 15 jovens ali, adorando a Deus. Pegamos os violão, gente, Deus desceu ali naquele lugar, uma presença violenta. E a chácara era muito grande, então assim, a casa era longe da onde a gente estava. Daqui a pouco começou uma chuva, aqueles pingos grossos de chuva, muita chuva. E aí eu cheguei para eles, eu falei assim, olha, vocês creem que Deus pode fazer um milagre aqui? Eles creem. Eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai orar para que não chova em cima da gente. Vocês creem? Creio, todo mundo. E a gente começou a orar, gente. Quando a gente começou a orar, se abriu um círculo, somente em cima de onde a gente estava, e chovia em todos os lugares, e uma chuva forte, e não chovia onde a gente estava. A gente conseguia ver as estrelas, Murilo. E os jovens chorando, sentindo a presença de Deus, e todo mundo ali embriagado na presença de Deus. Então olha como é poderoso você andar com alguém que está aberto para andar pela fé. Seja feito conforme a tua fé. Então a tua fé é a média das 5 pessoas mais influentes na sua vida. Por quê? Porque elas ministram ao seu ouvido. Cada ouvido está ajustado numa sintonia. Então, meu irmão, selecione as pessoas que vão andar com você. Jesus andava, olha, quem eram os mais próximos de Jesus? Eram 70, mas tinha 12, que eram os discípulos, não é isso? Dos 12 tinha 3, do 3 tinha 1. Quem foi o cara que presenciou o Apocalipse, que recebeu as revelações? Era o mais íntimo, era o cara que tinha mais fé, que escutava Jesus, deitava no peito dele, João, o discípulo. Então, com quem você anda, meu irmão, define muito como você vai andar. Amém? E aí, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 até o 5, vai falar que tem pessoas que não suportam a voz de Deus. Olha só, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo, ou comichões em seus ouvidos, ajuntarão mestres para si conforme a concupiscência do seu coração. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão às fábulas. Sê tu, porém, sóbrio. O que é sobriedade? É clareza. Eu falo, uma vez eu fiz uma ministração, falando da nossa geração, que é a geração do fast food. Tudo rápido, né? É tudo para ontem, é tudo muito dinâmico, é tudo, acontece, né? Todo mundo, se você não correr, a multidão te atropela, não é verdade?
Mas, gente, nós precisamos ter tempo e esperar Deus nos sinalizar claramente cada decisão que vamos tomar, para que a gente não se arrebente. E se a gente der ouvidos à multidão, a gente não vai entender o que Deus está falando. Eu não lembro, mas tem uma pessoa que pediu uma resposta para Deus. Lembrei quem é, mas não vou falar, lógico, né? Mas pediu uma resposta para Deus, Deus falou, ele falou assim: Val, é pecado pedir uma segunda opinião de Deus? Eu falei: não. E aí ele pediu uma segunda opinião, Deus falou, ele falou: meu coração não está em paz. Então eu falei: peça a terceira. E dê tempo para Deus ministrar o seu coração, até que venha paz. A paz que excede todo o entendimento. Eu vou fechar já, mas para fechar aqui, eu queria contar a experiência de um homem. Eu não vou lembrar o nome dele, eu tenho escrito, também não vou lembrar onde está o texto ali. Mas é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, é um senhor de idade, Aguinaldo. E ele é semi-analfabeto. Tem aqui, comparando com o Brasil, como se fosse a 4ª série primária. E ele tem inúmeras propriedades, fábricas, fazendas. E aí as pessoas perguntaram para ele assim: olha, como é que você conseguiu angariar tanta riqueza, tanto dinheiro? E ele falou assim: é simples. Eu faço uma pergunta para Deus e eu espero no mínimo 4 dias para Ele me dar uma resposta. Então toda vez que alguém, um empresário, uma empresa, vem fazer um negócio comigo, eu pergunto para Deus: Senhor, é a tua vontade? Devo fazer negócio com essa pessoa, sim ou não? E eu espero pelo menos 4 dias. Detalhe, a empresa desse homem já estava muito grande, muito forte, já estava muito próspera, então ele tinha um corpo de diretores que opinavam junto com ele. E uma situação que foi levada para ele de um negócio que eles iam fazer, e conforme a junta de diretores dele, eles iam ganhar muitos milhões de dólares. E eles já estavam acostumados a fazer aqueles negócios, mas mesmo assim ele foi orar e foi buscar a direção de Deus. E aí ao final dos 4 dias, Deus falou: não. E aquele homem com os contratos já pré-assinados, ele falou: olha, a gente não vai fechar o negócio. Gente, o pau fechou, todo mundo falou que ele já não estava mais em sã consciência. E aí foi um quebra-pau dentro da empresa. Passou-se o tempo, poucos meses depois, aquela empresa que ele ia fechar negócio afundou. E aí descobriu-se que tinha uma corrupção terrível e que tudo aquilo que ia ser assinado como contrato anteriormente ia ser uma armadilha, ele ia afundar junto com aquela empresa. Então, olha só como é importante você tomar decisões. Por que a gente às vezes não prospera? E eu estou falando prosperar, não é só dinheiro, é em todas as áreas. É relacionamento, é financeiro, é profissional, é chamado. São negócios que a gente vai fazer. Sabe por quê, gente? Porque a gente não dá ouvidos à voz de Deus. Senhor, eu quero uma resposta. O Senhor fala para mim, traz paz ao meu coração. Usa um profeta, Senhor. Então Deus, Ele quer que o povo dEle esteja alinhado com a vontade dEle e com a voz dEle. Amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé.